espectro autista é uma condição do neurodesenvolvimento. Ou seja, a pessoa já nasce com aquela condição, entendeu? E por que a gente fala que é um espectro? Porque não tem uma coisa engessada, entendeu? Não é branco, branco, preto, preto, amarelo, amarelo. Não tem isso. Então, assim, cada pessoa enxerga o mundo e sente de uma forma. Então, assim, são vários detalhes, né? Então, por isso que a gente chama de espectro. Muito boa noite, está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais que trazem com muita expertise, credibilidade e informações para as nossas noites. Eu tenho o privilégio de receber aqui, pela primeira vez, ela que estreia na nossa bancada de informadores, doutora Rafaela Magri, ela que é especialista em psiquiatria, atende no Rio de Janeiro, já morou aqui em Cuiabá, hoje volta para essa terra para aqui consolidar ainda mais a sua carreira profissional. Doutora, muito bem-vinda, é um privilégio recebê-la aqui. Obrigada, Paula, muito obrigada. Família não é de Cuiabá, mas é de uma cidade próxima daqui, né? Próxima. Na verdade, eu nasci no interior de São Paulo. Sim. Minha família, tanto de pai quanto de mãe, é do interior de São Paulo. Legal. E quando eu tinha 10 anos de idade, meus pais resolveram vir pra cá, né? Porque meu avô já tinha a terra aqui há muito tempo e a gente vinha e passava um mês passando férias na fazenda. Sim. E aí chegou uma hora que ficou inviável da gente continuar morando no interior de São Paulo, né? E aí meus pais tomaram essa decisão e viemos nós 4, meu pai, minha mãe, minha irmã e eu. Eu tinha 10 anos de idade. Lembro como se fosse ontem essa mudança. Você saiu para fora para estudar, foi para o Rio de Janeiro, lá acabou se firmando, né? E me conta um pouquinho dessa trajetória sua no Rio de Janeiro e essa sua volta aqui para Cuiabá. Quando a gente mudou para Mato Grosso, a gente foi para Mirassol do Oeste. E aí saí de Mirassol para fazer terceiro ano aqui em Cuiabá. Fiz cursinho aqui também, daí fui para o Rio fazer faculdade. Nisso, eu fui pro Rio já com aquela intenção de voltar no dia seguinte de estar formada, né? Sim, esses eram seus planos. Meus planos. Só que eu não sei o que tem naquela terra que foi me amarrando e fui ficando. Aí eu terminei minha faculdade toda lá, fiz a minha pós-graduação. E aí, nesse meio tempo, já comecei a trabalhar, participei da equipe de um professor da pós-graduação, né? E aí, nesse meio tempo, abri o consultório. E aí foi fluindo dia após dia, e aí eu fui ficando nessa brincadeira. Passaram aí 11 anos morando no Rio. E agora você está de volta a Cuiabá, com consultório. Vou falar um pouquinho. Doutora Rafaela, gente, é médica atua como psiquiatra, tá? Aqui hoje em Mato Grosso. Atuação focada em saúde mental, diagnóstico e acompanhamento de transtornos do neurodesenvolvimento. Ela tem um olhar muito cuidadoso, humano e profundo sobre o comportamento, emoções e funcionamentos da mente. Especialmente quando falamos de condições que muitas vezes passam anos sem serem identificadas, como, por exemplo, o autismo em adultos, que é uma das suas áreas de forte atuação. Para a gente começar, né, do básico esse episódio, doutora, o que vem a ser o transtorno do espectro autista e por que hoje a gente tem falado tanto sobre isso, inclusive quando envolvemos adultos? Então, o transtorno do espectro autista é uma condição do neurodesenvolvimento. Ou seja, a pessoa já nasce com aquela condição, entendeu? E por que a gente fala que é um espectro? Porque não tem uma coisa engessada, entendeu? Não é branco, branco, preto, preto, amarelo, amarelo. Não tem isso. Então, assim, cada pessoa enxerga o mundo e sente de uma forma, entendeu? Então, assim, são vários detalhes, né? Então, por isso que a gente chama de espectro, porque não é uma coisa engessada. E é por isso que muitas pessoas... E ela nunca vem sozinha, né? Não. Vem muito mascarada, né? Sempre vem com outros tipos de transtornos associados. Sim. É possível uma pessoa, doutora, chegar a uma vida adulta sem saber que é autista? E é mais difícil também o diagnóstico quando ele é tardio? Com certeza. E é o que mais chega pra mim, né? Porque como tem vários níveis do autismo em si, tem muitas pessoas com muitas habilidades, né? Não é só aquela pessoa que tem dificuldade de comunicação, que não olha nos olhos, que
que tem aquela parte, assim, mais enrijecida que antigamente era visto só como autismo, né? Sim. Então, assim, as pessoas trabalham, produzem, estudam, têm ótimos rendimentos, mas também tem aquela sobrecarga, né? Uhum. Então, assim, é muito difícil. E esse diagnóstico, ele vem mascarado com várias coisas. Um transtorno de ansiedade, uma condição mais deprimida, entendeu? Que passa despercebido por muito tempo. Poxa vida. E é mais difícil, doutora, quando ele é diagnosticado tardio? Os pacientes se impactam. Como que é a recepção desse diagnóstico na fase adulta? A gente sabe que na fase infantil, Uhum, infanto-juvenil, os pais se assustam muito, né? Mas existem muitos recursos ali que não a doença não tem cura, né? O espectro autista não é uma condição que não tem cura, uhum, mas ela tem um controle, tem uma reversão, consegue reverter uhum, para níveis, né? Mais leves, né? Graus que chamam, né? Grau de suporte mais leves. Mas e na fase adulta? Como que isso é recebido? Quais são os tratamentos para um adulto? Qual que é a conduta para um uhum. adulto? O que acontece, o que eu vejo muito, não é questão de livro, o que eu vejo muito na prática. Uhum. Vem aquela sensação de alívio, aquele, ufa, tô me entendendo, mas também vem aquela sensação de luto. Quem eu fui até aqui? Entendeu? Então, assim, as coisas começam a fazer sentido, as peças começam a se encaixar para aquela pessoa, né? Então, assim, o que muitas vezes passou como, nossa, isso é estranho, as pessoas me chamam de estranha, a pessoa começa a se entender. E isso dói, entendeu? E aí vem a questão da culpa, e culpa até mesmo dos familiares. Quando eu atendo mãe de paciente, pai, irmão mais velho, como que a gente não viu isso antes? Gente, não viu porque antes não era divulgado isso, né? Sim. Então hoje a gente tem mais informação. E aí que tem que ter esse suporte, né? Principalmente com psicoterapia. A psicoterapia é fundamental, lógico, a gente entra com a parte medicamentosa, né, que alivia nos sintomas, mas a psicoterapia especializada em TEA em adulto é fundamental, que é o que faz reduzir os níveis, né? E é possível reduzir esses níveis na fase adulta, doutora? Sim, com certeza, a gente consegue reduzir. Inclusive, fui a um congresso maravilhoso em São Paulo, Uhum. que foi um congresso assim, que me tocou demais, porque ele foi palestrado por várias pessoas diagnosticadas com TEA, né? Sim, E sim, assim, e ver aquelas pessoas palestrando, né? Quebrando aquelas barreiras e contando o antes e o depois da sua própria história, foi uma coisa assim de arrepiar, sabe? Uhum. Porque você fala, é possível Impacta, realmente. né? Não é alguém contando, não foi um estudo. Tava ali, a pessoa tava lá falando da própria história, entendeu? Sim. Então, assim, tem como reduzir os níveis, com certeza, com certeza. Quais são os principais sinais, né, que podem levar ou levantar essa suspeita em adultos? Existem sinais, existem características? Existe, com certeza. Uma das principais é a rigidez, né? A rigidez que eu digo assim, por exemplo, aquele dia planejado tem que sair exatamente conforme escrito, entendeu? Se tem uma reunião às 8 horas, se a reunião começar às 8h05, por exemplo, aquilo pode causar um. Já desestabiliza completamente. Desestabiliza completamente o dia e às vezes a semana da pessoa, entendeu? Então, assim, modelos de roupa, camiseta, tecido. É muito comum, eu vejo muito na prática, meus pacientes terem 10, 15 camisetas do mesmo modelo, da mesma cor. Porque aquilo ali é o que ele gosta, é a rigidez, né? Uhum. E tem a parte do masking também, né? Que a pessoa vai aprendendo a se comunicar. Porque muitos escutaram. Se você não olhar nos olhos, as pessoas não vão confiar em você. Que era o nosso ditado antigo, né? Sim, sim. Então, assim, o contato visual, ele começou a fazer parte da rotina daquela pessoa. Não de forma natural, né? Mas por condição, para eu ser uma pessoa confiável, Uhum. entendeu? Então, assim, é muita coisa que acontece por trás mesmo. Por isso que o diagnóstico é tão difícil, né?
Diagnóstico tardio, doutora. Recebeu o diagnóstico, né? O paciente recebeu o diagnóstico. O que que muda na vida dele a partir daquele momento? O que que ele vai ter que fazer que ele antes não fazia? Muda principalmente a forma que a pessoa se vê, que a pessoa se enxerga, Você né? acha que diminui o julgamento em relação a ela mesma? Porque as pessoas às vezes se Depende. cobra, né? Ai, mas eu não queria ser assim, mas é mais forte do que eu. Depende. Tem pessoas que falam aquela, ufa, agora eu me entendi, né? Agora eu me encaixo em alguma coisa. E tem pessoas que, caramba, por quê? Né? E por que demorou tanto tempo para eu saber quem realmente eu sou, né? Uhum. Sim, doutora. Diagnóstico precoce. Agora, olhando por outro lado, né? Qual a importância desse diagnóstico precoce? É muito importante, por exemplo, quando a gente vê alguns sintomas na infância, porque a gente já entra com todo o apoio necessário. Uhum. O apoio para a pessoa, para o paciente em si, para a criança e Sim. principalmente para o grupo de apoio, entendeu? Então, assim, é necessário que os pais tenham apoio psicológico, né? Os irmãos também, para poder entender o que acontece ali. Perfeito. Mitos e verdades, né? Autismo tem cara, doutora? Não, não tem cara. Tem, é, antigamente, né, tinha esse estereótipo da pessoa com autista, né? Uhum. Ser aquela pessoa que, sendo bem esdrúxulo agora, que bate a cabeça na parede, que se bate o tempo todo, que grita o tempo todo. E não. Tem pessoas excelentes no seu meio de trabalho, Boas de excelentes, convivência. boas de convivência, que executam o que tem que ser executado com maestria, Uhum. entendeu? Então, por isso que é até difícil. Nossa, mas você é autista? Dá um susto? Dá um susto. Dá um susto. Porque ninguém imagina. A pessoa trabalha, produz, estuda, produz artigo científico, é uma pessoa de referência. Atende várias pessoas de referência nas suas áreas de atuação que ninguém fala. Todo autista é igual, doutora? Não, de forma alguma. Cada um tem a sua peculiaridade. Por isso que a gente fala de espectro, né? Não é Uhum. uma coisa engessada. Cada um tem o seu jeitinho. Autismo leve não precisa de acompanhamento? Precisa. Não existe isso de ser leve, de ser. Porque mesmo a pessoa diagnosticada com um grau nível 1, por exemplo, né, que era visto como leve, não é leve. A pessoa sente, a pessoa tem uma exaustão muito grande, uma sobrecarga, principalmente depois de interação, entendeu? Então, assim, aquele cansaço, ele é muito grande, entendeu? Às vezes uma coisa, uma conversa de 10 minutos gera uma exaustão, assim, da pessoa chegar em casa e se desligar, de não querer contato com exatamente ninguém, entendeu? Então, assim, eu digo que é leve, talvez para quem é de fora, para quem não tem noção alguma da situação, mas precisa sim de acompanhamento, porque as pessoas sentem também, né? Cada um na sua intensidade. Agora, outro mito aqui. É modinha? Não, não é moda. O que acontece hoje é que a gente tem mais informação, né? Então, assim, as pessoas estão se enxergando principalmente pelas redes sociais. É muito comum eu atender pacientes que falam assim, nossa, eu tava assistindo a um vídeo e eu me enxerguei, por isso que eu marquei a consulta para ver se eu tenho alguma coisa. Olha que importância da informação, né, Rafa? Muito. E assim, tem pessoas que me procuraram, que a gente fez todo o rastreio e que foi descartado. Não é TEA, entendeu? Por conta da informação, por conta dessa veiculação de informação em rede social, principalmente. Certeza. Eu falo que a informação ela liberta, né? É. Eu até vou fazer uma pergunta para você relacionada a essa questão da informação. Os pacientes eles chegam até você mais por conta própria, porque algum familiar vê alguma informação, identifica e fala assim, nossa, fulano é assim, manda ir lá. Qual que é mais comum? A maioria vem por conta própria. Se identifica Se com as identifica com informações. alguma coisa e vai ver, Uhum. entendeu? Ou quando tá no limite de alguma situação. Sabe o que a gente vê muito, Rafa? Essa Uhum, abordagem feita muito para crianças, né? uhum, O que a gente tem que entender é que essas crianças vão se tornar adultos.
E Sim. agora que a gente tem observado uma demanda maior de profissionais que têm abordado a questão do Uhum. autismo voltado para os adultos. Sim. Porque assim como tem crianças que vão se tornar adultos autistas, né? Uhum. Existem muitos adultos que não foram diagnosticados porque antes a doença ou o transtorno ele era visto de uma outra forma, Uhum. né? Nós não tínhamos diagnósticos tão precisos, Não. não tínhamos profissionais tão capacitados para emitir laudos, para poder é, emitir esse diagnóstico. Uhum. Então, hoje a gente vê até o nível de profissionais mais bem preparados para Sim. acolher, para diagnosticar e para tratar esse transtorno. É. E até a questão, por exemplo, da psicologia, né? Hoje em dia, a gente tem psicólogos especializados em autismo infantil, adolescente e adulto. Então, a abordagem ali é diferente. Uhum. Não adianta eu encaminhar meu paciente que foi diagnosticado com TEA, meu paciente de 30, 40, 50 anos, para um profissional que é muito bom em autismo infantil. Uhum. Não fecha, entendeu? A gente precisa dessa conexão. É, literalmente, cada um no seu quadrado, né? Sim, Então, assim, é, eu, eu fico muito contente das pessoas estarem evoluindo, da psiquiatria tá evoluindo tanto assim. Porque por mais que doa, traz um conforto pra com pessoa. certeza, é muito Uhum, difícil. Deve ser é, muito difícil viver com uma doença camuflada, uhum, viver sem saber o que de fato você tem, você saber que você é diferente em algumas ações e algumas situações e não saber o porquê. é, Né? Eu acho que o sentimento de culpa é muito grande para esse paciente e é libertador. uhum, Falo que independente do diagnóstico, eu acho que toda doença, uhum, Rafaela, quando você, ou todo transtorno, quando você descobre, ele é libertador. é, Porque é muito difícil lutar com o inimigo invisível. uhum. Então, quando o inimigo ele tem nome, ele tem cara, A você gente já sabe com sabe que onde arma vai. você vai lutar Aham, contra ele. é, Não é assim? uhum, Então, assim, é muito mais fácil um diagnóstico. Por isso que eu sou tão feliz com esses profissionais que cada vez mais vêm se desafiando a buscar conhecimento, a uhum, transmitir esse conhecimento. O que nós estamos fazendo aqui é isso nesse momento, né? Transmitindo esse conhecimento para ajudar as pessoas mesmo, para que elas se identifiquem ou veja alguém próximo que ela fala, ah, esse fulano é assim, né? uhum, E convide para assistir, para que busque ajuda é, também. Doutora Rafaela, para quem está ouvindo a gente agora e se identificou com tudo que você abordou, né, ou uhum, suspeita de alguém próximo, né, que seja parecido, uhum. qual seria o primeiro passo que você aconselharia essa pessoa a fazer, olhando para aquela câmera ali? O que eu aconselho fazer é que busque a ajuda especializada, seja do médico com especialidade em psiquiatria, seja de um psicólogo, porque não importa a ordem. É, o que vem primeiro, o psicólogo, ou a psicologia ou a psiquiatria? Não importa, né? O que importa é a gente dar esse start, Com ir certeza, atrás da ajuda, porque principalmente nessa hora, psicologia e psiquiatria andam de mãos dadas. com certeza. Entendeu? Então, assim, não tem guerra entre as especialidades ali, né? Um É trabalho em a união, conjunto. é em conjunto. Doutora, muito obrigada pela sua participação, tá? Foi uma Nada. conversa extremamente agradável, necessária, esclarecedora. Você falou de forma muito simples, muito clara, muito objetiva. Eu tenho certeza que todo mundo que acompanhou, está acompanhando, pôde entender e se identificar perfeitamente com o que você falou ou identificar esses Alguém, né? sintomas em alguém, tá? Uhum. Para quem queira acompanhar mais o seu trabalho nas redes sociais, para quem queira conhecer um pouco mais sobre a trajetória, o trabalho da doutora Rafaela, qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é doutora Rafaela Magri, DRA Rafaela Uhum, Magri. uhum. Eu atendo aqui em Cuiabá, no Santa Rosa Tower. Sim. A- Bem-vinda, Cuiabá. Bem-vinda de volta, né? Obrigada. Sim, com certeza. Atendo também no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. E online, pro mundo todo, né? Que bênção. O online aproximou, né? Aproximou, Rompeu fronteiras. rompeu fronteiras. Que bênção. E é Ainda mais muito nessa bom tá. especialidade de vocês, né? Eu É, falo que a psiquiatria, a psicologia, não tem fronteiras. Você atende uhum, pacientes do mundo inteiro. é. A E gente é tem muito bom acesso. conseguir estar perto, mesmo distante em quilometragem, né? Com Então certeza. é muito gratificante. Com certeza. Olha, nem todo diagnóstico tardio é atraso. Às vezes é o início de uma vida com mais consciência. Né, Com doutora? certeza. Muito obrigada pela sua participação. Você que nos acompanhou até aqui, agora é com você para compartilhar e replicar esse conteúdo com amigos e familiares. Você também, se não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, acione o sinalzinho de notificação para receber em primeira mão
todos os conteúdos que são anexados quase que diariamente aqui. Eu espero vocês no próximo episódio do DrCast às 19 horas. Até lá! Na Vitaforma, nosso propósito vai além da suplementação. Acreditamos que investir em saúde é construir um futuro de qualidade, energia e vitalidade. Com nossa linha de suplementos de alta qualidade, como a creatina, a VitaCarb, Vital Q12, a melatonina, o ômega 3 e a creatina em goma, oferecemos soluções práticas e eficazes para quem busca viver mais e melhor. Escolher Vitaforma é priorizar sua saúde e a sua longevidade. Somos mais que uma marca de suplementos, somos um parceiro na sua jornada de bem-estar e evolução. Vive intensamente. Invista em você. Vitaforma, uma nova forma de viver a vida. Conheça a farmácia de manipulação Splendore. Oferecemos um ambiente aconchegante, um laboratório completo para manipular as suas fórmulas e uma linha própria e exclusiva da La Splendore, com produtos de skincare e suplementação. Na Splendore, você pode também agendar uma consulta farmacêutica para obter orientações personalizadas. Visite nossas unidades em Rondonópolis e Primavera do Leste. Splendore Farmácias de Manipulação. Há 11 anos, suplementando saúde. Cuiabá se transforma com a força e a qualidade da CGB Pré-Moldados. Nossas estruturas pré-moldadas são projetadas e fabricadas com a mais alta precisão, seguindo rigorosos padrões de engenharia e a expertise de décadas do Grupo Panucci. A CGB faz parte do Grupo Panucci Pré-Moldados, que possui a certificação internacional ISO 9001, sinônimo de experiência e confiança desde 1986. Na CGB, unimos tradição e inovação para construir o futuro de Cuiabá. Nossos galpões e barracões são feitos sob medida para o seu negócio, com a garantia de quem entende do assunto. CGB Pré-Moldados, a sua melhor escolha em Cuiabá. Entre em contato e faça um orçamento.